Olá, alunos do segundo ano. Vamos para mais uma aula de Sociologia. Tá hoje na página 168, né? Vamos ver julgar os outros pelo próprio ponto de vista. Pessoal, olha, a sociedade da qual nós vivemos, ela, apesar de ser sociedade, que era para ser algo que se pensasse no coletivo, a sociedade capitalista ela incentiva, né? Ela incentiva o que nós chamamos de individualismo, tá? E geralmente nós temos um olhar, de uma certa forma, um olhar de superioridade para os demais, ou então um olhar egoísta para as pessoas. Eu estando bem, o resto não importa, tá? O resto não importa. E nós sempre julgamos as outras pessoas e as outras sociedades de forma equivocada. Na sua grande maioria, nós julgamos de forma equivocada. O fato mais conhecido da história, nessa questão de olhar para o outro, olhar para a cultura do outro, tá? E nos colocarmos como superiores, é a colonização do Novo Mundo, a colonização do continente americano. Olha, quando o povo branco, tá? E quais foram esses povos brancos? Quem foi os mais destacados que fizeram a colonização no continente americano? Nós temos aí a Espanha, nós temos Portugal, Espanha e Portugal do México para baixo, e nós temos a colonização inglesa nos Estados Unidos, no que hoje é os Estados Unidos, tá? Para alguns estudiosos, para vocês terem uma ideia, essa relação com o local, essa relação com as pessoas, elas deixam sequelas para toda a história. Nós sabemos o que aconteceu. Aqui no Brasil nós não tínhamos povos que tinham uma civilização, não é que não era evoluída. As pessoas costumam cair nesse erro e dizer as civilizações incas e maia, México, Peru, eram civilizações muito evoluídas. Não, na verdade elas não eram evoluídas, tá? Eram civilizações que se pareciam com a civilização europeia, entendeu? Então não significa dizer que elas eram mais evoluídas do que as outras. Não, elas simplesmente se pareciam um pouco mais com a civilização europeia. Daí algumas pessoas cometerem o erro de dizer que as sociedades incas, as sociedades maia, as sociedades astecas, que eram sociedades que os europeus encontraram aqui na América, no continente americano, tá? Elas eram sociedades evoluídas. Não, elas simplesmente tinham semelhanças na sua organização social, elas se pareciam com as sociedades europeias. Por que a gente não pode dizer que elas eram mais evoluídas? Porque no momento em que eu falo que a sociedade inca, maia, asteca era mais evoluída do que os tupi-guarani aqui do Brasil, eu estou corroborando ou eu estou confirmando a ideia europeia, tá? Que existia sociedades mais evoluídas que as outras, tá? E na verdade não existe isso. O que existe, tá? O que existe são maneiras diferentes de viver. Entenderam? O que mais diferenciam, por exemplo, o povo nativos da América, do continente americano, era a relação que eles tinham com a natureza. Os tupi-guarani aqui do Brasil, ou todos os índios, como por exemplo, como é que eles viviam? Eles tinham uma relação da natureza onde não havia, na forma de conceber o mundo deles, não havia necessidade
de uma intervenção direta na natureza. Então eles viviam em harmonia com a natureza, eles viviam na natureza, eles faziam parte da natureza. Então é simplesmente o que se chama de evolução de uma sociedade mais evoluída e de uma sociedade menos evoluída, é simplesmente a relação que eles tinham com a natureza. A forma de vida deles se relacionar com o planeta, tá? O que não significa dizer, tá? O que não significa dizer que os índios Tupi-Guarani, por exemplo, aqui no Brasil, eles não eram evoluídos. Não, eles eram evoluídos, eles tinham a sua forma de vida, eles tinham a sua língua, eles tinham seus costumes, igual os astecas. E o mais engraçado é que eles tinham uma relação de preservação da mãe natureza. O que fica provado hoje, interessante para vocês, alunos, o que fica provado hoje, que os índios, preservando a natureza, estavam sendo mais evoluídos do que os europeus. Entendeu? A forma dele, eu não diria nem mais evoluído, mas a forma deles se relacionar com o meio ambiente, depois de mais de 5 séculos, se provou que há necessidade de se preservar o meio ambiente. Então os Tupi-Guarani não estavam errados, não eram menos evoluídos. Eles tinham uma relação diferente com o mundo do que os europeus, tá? Então, o que acontece? Então, os europeus caíram no erro do ponto de vista deles, olha, eles são bárbaros, eles são selvagens, eles não têm alma. Aí o que acontecia? Eles começavam a perseguir os índios, tá? A única coisa que eles eram mais que os índios eram mais violentos, tá? Então eles começaram a perseguir os índios de todas as formas, da forma física, da cultura, a implantação à força da cultura europeia, a implantação da língua europeia, a implantação da religião europeia. Os índios tinham sua própria relação com o divino, com o sobrenatural. No entanto, os europeus chegaram aqui e praticamente os catequizavam, ou seja, faziam que eles abandonassem as suas crenças, abandonassem aquilo que eles tinham acreditado, abandonassem a forma que eles tinham de se relacionar com o divino, tá? Com o transcendente, com Deus, para copiar o modelo europeu. Então isso é um exemplo que a gente tem, que a gente não pode jamais olhar para uma cultura, olhar para um povo e achar que a nossa cultura é superior a deles. O que a gente tem que fazer? Existe um pensador argentino chamado Henrique Dussel, que ele faz todo o seu pensamento, toda a sua filosofia, ele vai tratar desta relação, tá? Dessa relação de povo americano quando eu falo do continente americano, com a relação europeia. O que Henrique Dussel falou? Que quando os europeus chegaram ao Brasil e ao continente americano, eles não ouviram o outro. Quem era o outro nesse caso? Os índios. Vocês pararam para pensar nessa relação de força que foi imposta pelos europeus, a quantidade de conhecimento que se foi perdido, porque o europeu via todas aquelas formas de conhecimento que os índios tinham produzido ao longo da história como algo ruim, como algo inferior e muitas vezes como algo diabólico. Se perdeu costumes culinários, se perdeu a medicina indígena, que eles tinham lá suas formas de curar suas doenças, se perdeu língua, se perdeu uma série de coisas. Por quê? Porque quando o europeu chegou
no continente americano, ele não deixou que o índio se mostrasse. Ele chegou e disse: são selvagens, são inferiores, são pessoas sem alma, têm uma cultura diabólica. Então nós temos que simplesmente massacrar e acabar com essa cultura indígena, com os povos indígenas. Nós temos que liquidar com a cultura indígena. Então a gente não pode, no século XXI, a gente não pode cometer esse erro. Tá? A gente não pode cometer esse erro de achar que nós somos superiores. Que nós somos superiores. Que é simplesmente uma diferença de conhecimento. Talvez eu conheça algo que a outra cultura não conhece. E o que é mais interessante? Eu chegar lá e impor a minha cultura ou eu ter uma relação de troca desses conhecimentos? Vamos só contar um exemplo aqui. Por exemplo, hoje nós vivemos na cidade, de uma certa forma nós estamos incluídos no mundo digital. Tá? Mas, no entanto, aquela pessoa que está lá no interior, que lidar com a vida no dia a dia, de mexer com animais, de lidar com animais, de cuidar-se da vida daquela forma ali, que a gente não saberia. Assim como ele chegasse aqui, ele não saberia sequer ligar um computador e acessar alguma informação, ele não saberia. Agora, o que acontece? Qual é o conhecimento superior? Aquele conhecimento que a pessoa sabe se vira lá no interior, lá na roça, que pra gente seria as piores condições de vida, ou o nosso conhecimento aqui das tecnologias, de saber ligar um celular, de saber gravar um vídeo, de saber manipular as tecnologias. Qual é o mais importante? O que a gente afirma é que nenhum dos dois é mais importante que o outro. Todos têm a sua utilidade. Por isso que jamais a gente pode simplesmente ter um julgamento do outro a partir do nosso ponto de vista. Entenderam? Por quê? Se ele pode até não saber resolver suas vidas aqui utilizando caixa eletrônica, celular, computador, todas essas tecnologias. Mas nós também não vamos saber, na grande maioria, não vai saber se virar, se torna na situação daquela lá de mexer com animal, de mexer com tirar seu alimento da terra. Então não dá para a gente afirmar que nenhum conhecimento é mais importante que o outro conhecimento. Então todos os conhecimentos são importantes. E o que tem que haver entre os diferentes, gente, é uma troca desse conhecimento. É uma experiência conjunta deste conhecimento. E não, meu conhecimento é mais importante. Se a gente agir dessa forma, nós estaremos agindo igual os europeus que agiram com os índios quando chegaram aqui no continente americano. E o que aconteceu? Eles destruíram a cultura indígena sem ter tido a experiência de troca de conhecimento, que ambos os povos ganhariam. Tá? Quando a gente faz troca de conhecimento, ambos os povos ganham. Tá ok, pessoal? Então, boa aula, bons estudos e até a próxima aula. Leia a página 168 e a página 169. Até os sonhos dos novos tempos. Tá? Atividade é o que? Leitura. Filosofia e sociologia, atividade é leitura. Então, leiam, pesquise, busque mais informações. Tá ok? Tenham todos uma ótima aula e bons estudos.